E aí pessoal, Robson Santos aqui e hoje eu vou falar da estruturação do desenho na pele. Eu vou falar do projeto da tatuagem, do stencil e do freehand, que são duas maneiras de passar esse projeto para a pele. Segue lá, Robson Santos Tatus, Tatuagem Transformação, onde eu vou postar as minhas fotos de tatuagem e as dicas de tatuagem nesse segundo perfil. Vamos lá. Como é que começa uma tatuagem? Uma tatuagem começa com um cliente chegando até você e trazendo para você uma demanda, o desejo que ele tem para realizar essa tatuagem. Dificilmente alguém vai chegar sem ideia nenhuma. Muitas vezes acontece do cliente chegar sem ter uma demanda específica e ele diz, não tenho ideia do que fazer, mas você começa a conversar, começa a prestar atenção no que ele fala e tem como produzir isso. Então, atenção é uma das coisas bem importantes nesse primeiro passo da tatuagem. Então, a gente tem que ouvir o cliente e tentar descobrir na fala dele o que ele gostaria que tivesse na tatuagem dele. O que acontece na tatuagem é uma repetição de padrões. Quando eu comecei a tatuar, a gente olhava em revistas de tatuagem. Era normal a gente chegar num estúdio de tatuagem, ter revistas de tatuagem, e a gente escolhia lá o desenho da tatuagem. E daí a gente acabava por copiar tatuagens que já eram prontas. E a gente foi mudando, veio a internet dominou tudo e a gente passou a copiar, passou a sair das revistas e ir para as redes sociais. E é muito comum que hoje cheguem no estúdio clientes trazendo seu celular ou enviam o celular via rede social, envia a imagem via rede social para pedir um orçamento, que é uma cópia das tatuagens que já estão prontas. Isso muitas vezes nos limita e limita também o cliente de ter uma tatuagem muito melhor do que talvez ele possa ter, né? Uma das soluções nesse primeiro caso, que é quando alguém manda uma foto pra gente, é a gente pedir para essa pessoa descrever essa imagem. Por que eu falo descrever a imagem? Porque todos nós vemos de maneira subjetiva cada imagem, cada tatuagem. Então, quando existe o processo de alguém explicar, de alguém descrever objetivamente uma imagem, ela vai falar dos aspectos principais que ela vê naquela tatuagem. Então, às vezes, uma pessoa nos envia uma foto, um cliente nos envia uma referência e ele não quer necessariamente aquela representação ou aquela cópia de tatuagem, mas ele quer a ideia ou parte daquela ideia que esteja no projeto dele. Então, quando a gente pede essa descrição, ele vai falar o seguinte, eu quero tal parte desse projeto, eu quero que tenha esses aspectos, eu quero que tenha essas características e eu gostaria que essas características fizessem parte do meu projeto. Dificilmente ele vai descrever com exatidão exatamente aquilo que ele definiu na imagem, e isso vai nos dar a possibilidade da gente criar um novo projeto e da gente criar um projeto mais original. A gente vai original de origem, a gente vai criar a partir daquela demanda específica e o resultado vai ser um resultado muito mais positivo. A gente tem que lembrar que a tatuagem veio de uma escola e hoje ela chega nas diversas possibilidades e formas de individualização. Tanto que existem hoje diversos
estilos de tatuagem. Tem o tribal, tem o realismo, tem o old school, tem o new school, tem o new trad. Então, dentro disso, a gente tem um monte de demanda, um monte de tema, um monte de possibilidades dentro de cada uma dessas. A gente pode misturar esses estilos, então isso nos dá a possibilidade de chegar a muitos resultados interessantes e únicos, né? Então, o que eu prezo quando eu vou escutar o meu cliente? Eu tento captar quais são os aspectos da personalidade dele. Quando ele fala, a maneira como ele fala, a maneira como ele descreve. Então, todos esses aspectos são aspectos que a gente tem que perceber, e perceber nas entrelinhas. Às vezes não está declarado as características que a gente pode colocar no desenho, mas está na maneira como o cliente fala, está na maneira como ele se expressa. Então isso vai fazer com que a gente tenha que ter atenção para ouvi-lo, e a gente vai conseguir uma representação muito legal quando a gente pega esses aspectos de personalidade e coloca dentro de um desenho. A gente pode pensar em dois panoramas aqui. O panorama que a gente já tem um trabalho definido, que a gente já tem um trabalho específico, trabalha com uma linha específica de tatuagem, ou não. No caso da linha específica, esse desenho já está masterizado, a gente já faz isso de maneira muito clara, então é fácil de colocar esses aspectos dentro do trabalho. Se a gente não tem isso completamente masterizado, se a gente faz vários estilos, então a gente tem uma adaptabilidade melhor, a gente consegue trabalhar de maneira mais versátil com esses desenhos. Um segundo momento se dá na escolha do local da tatuagem. A escolha do local da tatuagem é muito importante porque às vezes a escolha do local vai permitir algumas possibilidades de tatuagem, às vezes ela vai eliminar algumas possibilidades de tatuagem. Eu me lembro quando eu comecei a tatuar, as pessoas tatuavam tipo do meio do braço para cima, então aquilo ali, poxa, quebrava a estruturação de uma tatuagem maior, então tinha que ficar escondido na manga da camisa, querendo ou não. Algumas em cidades menores ainda tem um pouco de preconceito, em cidades maiores a gente já tem mais tranquilidade para fazer o que a gente bem entende, mas essa que é a questão, que o local da tatuagem é muito importante dentro da composição do trabalho. Então, um trabalho que às vezes ele é muito bom, um design muito bom, mal colocado, ele acaba por perder em qualidade no resultado final. Às vezes, um projeto que nem é tão legal, mas que ele foi colocado de uma maneira tão interessante e a tatuagem não foi muito bem feita, mas o resultado é tão bacana que aquela tatuagem fica boa. Então é muito importante sempre pensar no local da tatuagem, pensar se aquilo vai ficar adequado no posicionamento do corpo para a gente ter um resultado de excelência. Depois que a gente escolhe o local da tatuagem, a gente tem que pensar na composição do desenho. A composição do desenho, ela pode ser localizada, né, quando a gente tem um elemento único que a gente vai colocar ali no meio do membro, enfim, no local que a gente definiu, ou então a gente vai ter vários elementos e a gente vai ter que distribuir da melhor maneira possível, dando relevância, dando o privilégio de estar em locais mais visíveis, os elementos que a gente quer mostrar de maneira mais... os elementos que a gente quer que eles sejam mais realçados, né? Então vamos lá. Tem uma técnica que é bem legal de estruturação de desenhos
Isso serve para composições um pouco mais complexas. Composições mais simples a gente tende a fazer a estrutura do desenho ali e colocar de maneira aleatória não, mas de maneira mais simplificada, como se fosse uma estampa uma estampa de roupa, uma estampa localizada de roupa. Então a gente tem o design e coloca lá. Então essa é uma maneira fácil, uma maneira mais simples da gente projetar a tatuagem. Mas quando a gente tem vários elementos, a gente vai ter que pensar melhor, a gente vai ter que estruturar melhor. Então essa técnica aqui é uma técnica que vai nos ajudar a fazer essa estruturação, que vai nos ajudar a pensar melhor a maneira de organizar esses elementos. Aqui é uma folha grande, você pode pegar uma folha de ofício, fazer quadradinhos pequenininhos e desenhar lá a parte do corpo que você está planejando a tatuagem, que você está fazendo o projeto da tatuagem. Ou então aqui eu coloquei, sei lá, um braço, uma perna. Você pode colocar lá, desenhar de maneira... É importante que sejam espaços pequenos para a gente não detalhar muito, porque quando a gente detalha, a gente tende a fazer o nosso cérebro perceber que aquilo já está finalizado. Então, digamos que aqui seja uma folha pequenininha, no momento que a gente tem pouco espaço, a gente não consegue detalhar muito. E a ideia é essa: faz a composição. Deixa eu usar outra cor aqui para ficar mais claro. Faz a composição de uma forma, faz a composição de outra forma, pensa, estrutura várias possibilidades e várias maneiras de fazer essa composição para ver qual que vai ser a mais adequada para aquele espaço. Aqui eu já coloquei mais aplicada no local, mas a gente pode fazer essa composição. Aqui eu usei um triângulo, um círculo e um retângulo. A gente pode fazer isso de maneira aleatória e testar várias vezes de maneira simplificada, que é só para organizar mentalmente como é que vai se dar essa composição. Então aqui o triângulo é um elemento da tatuagem, o círculo vai ser outro e o círculo, o triângulo, o retângulo vão ser elementos, e a gente vai dispor e desenhar da maneira que a gente achar que vai ficar melhor. Quanto mais a gente fizer, mais possibilidades a gente vê. E antes de finalizar um trabalho, antes de finalizar, antes de fazer o detalhamento, antes de fazer a linha final do trabalho, é importante que a gente saiba todas as possibilidades e qual vai ser a mais adequada. Trabalhando dessa forma, a gente não vai perder muito tempo nessa estruturação e vai conseguir fazer isso de forma efetiva. Porque se a gente já pegar o primeiro esboço, a gente fizer aquilo ali, a gente trabalhar o acabamento, a gente trabalhar o traço final, vai ser muito difícil do nosso cérebro pensar em outras possibilidades além daquela, porque a gente já ficou muito tempo investindo naquele desenho, então outras possibilidades a gente praticamente não vai aceitar. Aqui eu pego a estruturação de tatuagens pequenas e grandes. Como é que a gente faz um projeto de dimensão grande, um fechamento? Quando a gente tem um fechamento, que é uma área grande de corpo, a gente tem que pensar que esses elementos, eles têm que ficarem claros. Porque quando a gente vai ver de longe, esses elementos vão se misturar. É uma coisa super comum que acontece
a gente olhar uma tatuagem de longe e não identificar o que é aquela tatuagem. Então imagine, você fez uma tatuagem e a gente não consegue identificar quais são os elementos que tem nessa tatuagem a 3 metros. Então, poxa, o erro talvez não tenha sido de execução, mas tenha sido de projeto, né? Tenha sido do projeto na pele, tenha sido anterior. É muito comum que as pessoas comecem a fazer tatuagens aleatórias e a gente acabe por fechar a tatuagem. Então aí a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado no planejamento. A tatuagem pequena, como eu falei antes, ela funciona como uma estampa mais localizada. Então a gente tem que pensar no alinhamento. Então tem que fazer ela de maneira que ela fique bem alinhada com algumas dinâmicas que depois eu vou mostrar ali no nosso manequim. E outra coisa que eu coloquei aqui, eu coloquei esses quadrados que é justamente para a gente fazer uma montagem. Então a gente pode fazer uma foto. Hoje as tecnologias estão muito apuradas, então com o telefone a gente faz uma foto do braço do cliente, ou então o cliente manda uma foto do local que ele quer e muito facilmente a gente vai conseguir fazer a estruturação de projetos pequenos e projetos grandes. Quando a gente fala em projetos, a gente tem, eu não sei se topografia do corpo é a palavra correta, mas é a gente ler o corpo, saber onde estão os volumes do corpo e onde estão as depressões do corpo, para a gente adequar o desenho. Então tem volumes que a gente vai ressaltar. Então, poxa, o ombro é um volume. Então, se a gente quiser fazer com que um desenho ele fique mais evidente, então a gente vai ressaltar o espaço do ombro. A gente vai fazer aquele elemento, o elemento principal, ficar bem encaixado no ombro, de forma que ele vai ficar em evidência. Sei lá, o esconder, a gente tem algumas áreas que de repente o cliente não se sente confortável, a gente pode achar uma maneira de esconder, aumentar uma área, ou então fazer com que a tatuagem fique mais clara, para ela não diminuir uma área. Então isso tudo a gente tem que setar no projeto, a gente tem que fazer, a fotografia nos ajuda porque ela nos economiza muito tempo. A gente fotografa a área que a gente vai tatuar e é muito mais fácil da gente setar todas essas coisas, acertar e alinhar o projeto, e isso vai fazer com que a gente consiga, com meia dúzia de cliques, a gente consegue ver exatamente como é que vai ficar esse projeto. Como é que vai ficar esse projeto, uma previsão ali no corpo que vai nos ajudar na maneira como a gente vai aplicar o stencil ou o freehand no corpo. Stencil é o decalque. O stencil, ele é uma matriz de mimeógrafo. Eu não sei se vocês lembram, mas antigamente tinha nas escolas uma máquina chamada mimeógrafo e tinha essa matriz que é o papel ectográfico, a qual a gente fazia um desenho nessa matriz e aquele desenho era replicado. Então a gente pega essa matriz e faz um desenho numa folha e a gente passa uma solução que contenha álcool e a gente cola o desenho na pele. E o freehand é a segunda maneira de fazer desenho. Ele vem do inglês mão livre, que é basicamente pegar uma caneta marcadora e desenhar de maneira livre o desenho naquela pele. A gente pode ter referências, a gente pode criar, mas é uma maneira mais livre da gente trabalhar o projeto na pele.
Agora aqui eu coloquei um parâmetro, eu coloquei o que a gente pode ter de possibilidades positivas dentro do stencil e dentro do freehand. O stencil, ele normalmente é mais rápido, porque a gente imprime a imagem já vai estar na dimensão que a gente definiu e a gente não vai precisar desenhar, a gente não vai precisar trabalhar todas os elementos do desenho. Então a gente já fez esse desenho anteriormente, a gente já pegou a fotografia, então a gente imprimiu e já fez o stencil, e isso vai fazer com que o processo seja mais rápido. Hoje em dia a gente tem vários stencils líquidos, que são as soluções alcoólicas, que são de uma fixação muito boa. Então isso faz com que o stencil ele tenha uma fixação muito legal. Às vezes a gente termina a tatuagem e ainda tem aquele roxinho do stencil, porque o stencil não saiu, a gente terminou a tatuagem, o stencil ainda está lá. Dentro do stencil ainda, a gente tem a variação de papéis. A gente pode fazer o stencil em papéis de gramatura mais fina e papéis de gramatura mais grossa, como folha de ofício, ou então aquele papel que vem junto no meio dessa matriz de mimeógrafo, no meio desse papel ectográfico. A matriz de mimeógrafo, ela serve para colar mais de uma vez, tem a possibilidade de colar mais de uma vez, mas aquela folhinha fininha, dificilmente a gente consegue usar mais de uma vez. Então ela vai se moldar melhor a pele, porém a gente tem que saber que se a gente errar, a gente vai perder e vai ter que fazer tudo de novo. Uma outra coisa que é interessante, no stencil a gente consegue linhas mais finas. Eu particularmente uso um lápis bem duro. Se a gente for fazer a graduação, aí tem os Bs, o HB e tem os Hs. Eu uso normalmente 2, 3 ou 4 H para fazer a linha do stencil, porque ela vai ficar uma linha bem mais fina. Tem alguns tatuadores que usam lapiseira, mas é difícil a gente encontrar um grafite que seja mais duro. Então eu opto pelo lápis H, porque a gente pode apontar ele. Como ele é um grafite mais duro, ele tende a gastar menos. E a gente pode fazer o stencil e a gente usa o lápis o quanto a gente quiser. Essas são as características positivas do stencil. Quais são as características positivas do freehand? O freehand, ele é mais adaptável. Então, se a gente vai fazer um desenho no braço, a gente pode adaptar, a gente pode encaixar ele da melhor maneira possível. Algumas formas mais perfeitas, tipo círculo, triângulo, quando a gente coloca no stencil, tende a se modelar na pele, que é o caso ali da topografia. Então, se a gente for pegar e entrar nisso, essa característica de adaptabilidade do freehand é mais positiva. Outra coisa que, quando a gente faz o freehand, a gente tende a ser mais criativo, a gente tem mais possibilidades, porque no stencil a gente já definiu na imagem todas as coisas que vai estar ali e a gente vai copiar exatamente como está na imagem. Quando a gente faz um freehand, como a gente está desenhando algum traço, alguma maneira de fazer aquilo ali, a gente pode vir a reproduzir na tatuagem. Tem muitos tatuadores que usam o freehand como treino de desenho. Então, às vezes, a nossa vida é tão corrida que às vezes não dá tempo de desenhar. Então, esse treino de desenho se dá na hora do freehand. Então, a gente pode pegar e treinar o desenho quando está fazendo o freehand. Outra coisa que é legal, isso cabe para as duas coisas, dá para o stencil e cabe para o freehand. Mas a gente tende, quando a gente desenha a mão livre, a gente tende a gerar material gráfico, a gente tende a ter uma foto a mais da tatuagem, porque a gente fotografa esse freehand e esse freehand já é uma foto a mais
do processo, as pessoas tendem a dar mais credibilidade quando a pessoa faz um desenho à mão livre, porque elas pensam, tende a parecer que a pessoa que está desenhando com a mão livre é mais técnico, quando na verdade não é um treino diferente desse aqui. Então existem características, existem qualidades que são referentes ao stencil, existem qualidades que são referentes ao freehand ou desenho de mão livre. Aqui eu volto a essa questão de projetos grandes e pequenos. Projetos grandes a gente tem que pensar na clareza, a gente tem que pensar como é que a tatuagem vai ficar boa quando a gente vê de longe. E a tatuagem pequena, a gente tem que pensar num alinhamento, e eu vou fazer isso agora com este boneco. Bom, pessoal, alguns dos elementos que a gente tem que cuidar aqui, eu vou falar um pouco de membros superiores, em outra ocasião eu falo do resto do corpo. A gente tem que pensar, aqui a gente tem uma linhazinha, que é uma linhazinha que está para fora da clavícula. Aqui a gente vai ter esse alinhamento, então aqui a gente vai ter um ponto de atenção. Eu particularmente não gosto de subir o desenho para a clavícula porque ele dá essa volta. Então aqui eu normalmente faço esse corte da tatuagem aqui. Né? Existem casos e casos, tem espaços, tem tatuagens que vão ficar legal nessa posição aqui. Aqui, quando a gente pega essa parte de cima, a gente vai ter uma organização também aqui vai ficar mais evidente, né? Essa área vai ser mais para fora, então aqui é um ponto interessante da gente pensar na tatuagem. Aqui vocês podem perceber que é para dentro, tanto que a gente chama isso de saboneteira. Quem não conhece esse termo, essa regiãozinha aqui é a saboneteira. Então o desenho ali dentro ele não vai ficar tão evidente quanto em outras áreas, né? Se a gente pegar mais na lateral, a gente tem que pensar nas partes que aparecem mais. Eu vou arrancar o braço aqui para falar um pouco do braço. Então, quais são as áreas que eu acho que são evidentes e que aparecem mais? Aqui é uma primeira área. Aqui a parte mediana do braço é outra área, então aqui vai ser outro ponto de atenção, né? Então, poxa, aqui a gente tem 3 pontos de atenção que a gente tem que pensar nesses pontos quando a gente está fazendo um fechamento. Que eu particularmente gosto. Eu não gosto de fazer um corte aqui, porque aqui vai ser a dobra, então eu sempre gosto de pensar no braço como um todo. Isso na parte de fora. Na parte de dentro, a gente vai ter essa área aqui, que vai ficar mais em evidência quando a gente mostra o braço assim. E a gente tem essa parte aqui, que é uma parte legal, porque ela nunca pega solo. Então alguns trabalhos que são mais detalhados, a gente pode fazer nessa região aqui, né? Aqui a gente já tem um mapeamento, aqui ainda sobrou um espaço, né? E aqui sobrou outro. Então aqui a gente não vai ter aqui vai ficar uma área que vai ficar mais escondida. Então não adianta a gente pegar e fazer um super trabalho nessa região, que vai ser uma região que vai ficar lá para dentro e escondida. Bem como nessa região daqui, Nessa região daqui, nessa parte de dentro do braço, não adianta a gente fazer um grande detalhamento, porque ela vai ficar escondidinha. Quando o cliente
mostra o braço assim, vai pegar essa região, ou então quando o braço está num posicionamento mais relaxado, vai ter esse posicionamento aqui. Nota-se que essa parte a gente pode usar um desenho que não tenha tanta relevância, na composição. Uma coisa que é interessante para nos ajudar quando a gente vai fazer projetos maiores é a gente fazer um desenho, fazer um esboço, definir o local. A gente definiu o local aqui, faz o desenho e pega papel contact aqui, eu já recortei um pedacinho, e daí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse papel contact, eu não sei se vai funcionar aqui no meu manequim, mas ele na pele ele funciona, a gente cola ele no corpo do cliente. Tomara que funcione, porque aí vocês têm como ter uma ideia bem clara de como fica. Ah, não ficou. E depois a gente cola isso. Aqui ficou bem clarinho, mas quando a gente desenha na pele, a gente tende esse desenho, ele aparece. Então a gente tem como fazer um mapeamento de toda a região onde a gente quer tatuar, e tem como a gente jogar isso nos aplicativos e fazer o desenho a partir desse projeto. Aqui é um desenho grande. Nos desenhos pequenos, deixa eu ir um pouquinho mais para cá, a gente tem que perceber algumas características do corpo. Quando o cliente está relaxado, quando a gente está relaxado, a gente vai fazer uma linha aqui. Então, essa linha que vai guiar o monitoramento da colocação de desenhos pequenos. Outra coisa, quando a gente vira de costas, a gente também pode definir essa linha na parte de trás do braço. Quando a gente está de frente, tem essa linha também, e quando a gente está na parte de dentro. Então, na verdade, a gente vai dividir o braço em vários quadrantes para que a gente consiga posicionar melhor os desenhos maiores e os desenhos menores. Costas, é interessante falar de costas, porque costas é onde a gente tem uma área maior sem grandes interferências, não tem mamilo, não tem umbigo. Então a região das costas é uma região que a gente pode trabalhar desenhos grandes, e uma das coisas que é muito comum é a gente fazer desenhos localizados aqui na escápula. Quando a gente coloca um desenho localizado na escápula, o desenho pode até ser grande, mas acontece que ele fica perdido. Então é legal a gente fazer a gente estruturar e pensar as costas de forma mais holística. Poxa, se for fazer um desenho, faz um desenho de todo esse quadrante, né? Convence o cliente a fazer uma coisa esteticamente mais bem resolvida, porque quando a gente faz uma coisinha pequenininha, legal, quando a pessoa está de blusa, show de bola, aparece ali, mas quando a gente vai na praia, ou enfim, quando a gente mostra o corpo, é um elemento pequenininho dentro de uma área maior. Então a gente tem que ver o corpo todo de maneira holística para a gente conseguir efeitos esteticamente melhores. Pessoal, o vídeo de hoje eu falei do projeto de tatuagem, e no próximo vídeo eu vou falar tudo o que você precisa saber antes de começar uma tatuagem, o pré-tatu, desde montar bancada, sobre os materiais de tatuagem. E se você gostou desse vídeo,
deixa o seu like, se inscreve no canal e lembrando os Instagrams, Robson Santos Tatus, Tatuagens e Transformação. E eu também tenho um grupo no Telegram ao qual eu posto conteúdo diariamente que eu vou deixar na descrição do vídeo. Muito obrigado por vocês terem assistido. Até a semana que vem.